E depois, se ele aparecer, ele só entra. Eu vou falar hoje sobre as aulas de C que vocês vão dar. Essas aulas, elas têm um pouco menos de importância, assim, pra gente na corte. Então, se vocês estão atrasados com o conteúdo de Python, e aí você tem que escolher entre dar Python, continuar o Python, ou iniciar o C, você vai dar a continuação de Python e dar o C ali do que der, porque elas vão ver mais de C, né, C++, no caso, na parte da robótica. Então, a gente não se preocupa tanto, assim, com em manter essa parte do curso tão estável, igual a gente mantém o resto. Tudo bem? Os exemplos que a gente vai apresentar para elas aqui é uma forma resumida dos mesmos exemplos que a gente tinha lá no Visual G. No Visual G e no Python. Então vamos dar uma olhadinha no roteiro simplificado, o que ele diz. Aqui fala para você fazer essa aula de treino, né, onde você vai dar aqueles 4 primeiros exemplos com elas. Tem a atividade de envelope, que é só elas colarem post-its ali com palavras que elas aprenderam do C agora. Aí vai ter lá os materiais de canetinha, vai ter lá os post-its, elas só tem que colar esses post-its lá no papel, uma cartolina preta que vai estar disponível lá, ela é do tamanho de uma folha A4. E aí elas vão fazer essa avaliaçãozinha aqui, dessa primeira metade de C. Essa avaliação, ela cobre um pouco mais da semântica, sabe? De como fazer as coisas no C. Marque quais palavras são reservadas para o C. Aí aqui é print, né? Tem que ver quais dessas são e elas vão marcar. Aqui também elas têm que mostrar como é que faz um bom dia no C. Então é bem semântica. Essa primeira parte da aula de C é para vocês mostrarem a semântica da linguagem para elas. Porque depois de verem os algoritmos, tanto em Visual G quanto em Python, elas provavelmente já pegaram ali como eles funcionam. Então, o que falta é a semântica da linguagem. Na segunda aula de C, elas têm outro formuláriozinho para responder, né? E você tem que mostrar o código do supermercado só, tá vendo? A gente não vai chegar a cobrir o código da urna eletrônica, somente se sobrar muito tempo, assim, se sobrar um tempo mesmo para você conseguir fazer com elas, porque é um código mais extenso, que tem muito mais detalhes. E aí elas vão fazer essa atividade aqui. Tem a atividade de folha também, e aí se der tempo, vocês fazem com elas o código do candidato. E aí depois, a gente não vai cobrir isso daqui, mas você tem a parte de mostrar para elas os 2 questionários finais do curso, né? Que são das atividades de C, caso não deu tempo de fazer aqui em cima. E aqui é uma aula para você tirar dúvidas e finalizar aquelas inscrições do MOOC com todo mundo. Aqui também tem mais um questionário para elas responderem, que é de avaliação do curso inteiro, para elas avaliarem o curso mesmo, como foi as suas aulas, se elas aprenderam bem, o que elas entenderam. Isso aqui elas vão avaliar certinho, a gente, os professores. E aí você tem que finalizar com elas esses cadastros de MOOC Python e C. Esse link quebrou, vou falar com a Márcia depois. Aqui é uma aula para você finalizar ela mesmo. Você tem que guardar os envelopes delas corrigidos, né? Porque você vai ficar recolhendo esses envelopes de atividades delas. E aí você vai guardar eles corrigidos nas pastas das alunas, ali com a nota que você deu para elas, certinho do jeito que veio. Então, as pastas de C, vai ter uma pasta destinada lá só para as atividades de C. Você vai colocar as atividades de C lá, você vai colocar as atividades de Python na pasta de Python, de pensamento computacional na pasta de pensamento computacional.
Conferir se elas fizeram todos os questionários, tanto os anteriores lá de Python, tanto o de pensamento computacional, os 2 questionários de C e o questionário de avaliação do curso. Tem que conferir se elas fizeram tudinho. Entrar nos MOOCs, tirar as dúvidas principais ali que aparecerem. Informar, né, que elas têm que, se elas quiserem se tornar duquesas por meio dos MOOCs, reforçar essa coisa, né, que a Márcia vai falar na primeira aula. E aí vocês reforcem aqui no final que se elas quiserem se tornar duquesas através dos MOOCs, elas têm que fazer 60% do curso para conseguir o certificado do IFES. Tá? E aí agora vamos falar dos algoritmos que vocês vão apresentar para elas e de como é a sintaxe ali no Python. Vocês ficaram em dúvida como vai funcionar essas 2 últimas aulas? Eu passei, essas 3, né? Eu passei por elas mais rápido, porque a gente tem aqui no roteiro. Mas seriam 2 aulas explicativas, igual a gente estava fazendo dos outros conteúdos, só que agora com um pouco mais de questionário para elas responderem, né? E uma aula tirar dúvida só para você fechar tudo o conteúdo. Caso tenha faltado alguma coisinha, você repassar aqui. Ah, eu vi lá no WhatsApp que você me falou. Mas se você tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat que eu dou uma olhada, tá bom? Quando a corte de vocês começa, pessoal? Ela já começou? 10 de abril. Abril. Tá. E você acha que você está preparado para a aula inaugural já? Essa primeira parte Sim, de pensamento computacional tá tudo certinho? sim, certinho. Perfeito. Show. Então vocês são praticamente todo mundo é de abril agora, né? Leide, sobre essa questão da aula, eu vou te mostrar direitinho. Deixa eu voltar a apresentar o roteiro. Aqui eu emendei 3 aulas em uma, porque a gente só tem uma aula assim comigo, né, que vocês vão estar aqui falando de algoritmos, de C. Aí eu emendei as 3 aulas que vocês vão dar aqui no final do curso. Existe essa primeira aula de C, onde vocês vão dar aqueles 4 exemplos mais básicos. O Olá Mundo, que mostra elas como imprimir. Na verdade, 4 não, são 3. Que não tem a tabuada, a Márcia tirou. A média e a média com si. Vocês vão dar esses 3 exemplos aqui para elas. E aí tem as atividades de envelope, de sempre, intervalo, e elas vão voltar com uma avaliação em questionário do curso. Essa avaliação, deixa eu abrir direto por aqui. Ela cobra mais sintaxe. Então aqui ele vai perguntar palavras do C. Ah, o que está de errado nesse código aqui? Esse código aqui, como é que ele vai, o que ele vai imprimir no final? Esse código aqui, o que tem errado? Onde é que é a instrução de ler um número inteiro? Então, são coisas de sintaxe que vai cobrar nessa primeira atividade. Depois, na segunda aula de C que vocês vão dar para elas, vocês vão passar o código do caixa de supermercados. E aí vai ter a atividade de formulário e a atividade de envelope.
Se der tempo, a gente explica também o código do candidato, que é aquele da urna eletrônica. Se der tempo. Mas geralmente não dá, porque essas duas atividades aqui são bem extensas, né? E é uma linguagem um pouco mais complicada, vai demandar um pouco mais de tempo delas ali digitando. Porque foi como eu expliquei lá no pensamento computacional. As linguagens, elas vão ganhando níveis de dificuldade. Então, o pensamento computacional no Visual G é muito próximo do português, por isso que ela é chamada de uma linguagem Portugal. Só que a gente não consegue codar com ela, você não consegue fazer códigos, por exemplo, que realmente vão em mercado com ela. Então, você não faz um site com ela, você não faz esse tipo de coisa. O Python já é uma linguagem que está próxima do inglês. A gente já faz códigos com ela, só que para, por exemplo, robozinhos, igual elas vão desenvolver lá na parte da robótica, você não consegue desenvolver através do Python, porque ele é uma linguagem lenta. Por ser mais próxima do inglês do que da linguagem de máquina, ela é lenta. E o C, ele já é mais próximo da linguagem de máquina. Pelo menos aqui no curso da programação, é o mais próximo da linguagem de máquina que a gente vai ensinar para elas. E aí ele é mais rápido, por isso, só que é mais difícil de ser entendido. A gente entende ele com mais dificuldade. Então ele tem ponto e vírgulas, ele tem alguns caracteres especiais ali que são usados para algumas coisas especiais, que a gente vai vendo em detalhes à medida que a gente for vendo os exemplos. Então ela é uma linguagem mais complicadinha, por isso que a gente deixa aqui opcional nessa parte de explicar o código do candidato, porque é mais dificilzinho. E aí, tem a aula de avaliação, que seria a sua última aula lá, que é uma aula tira dúvidas. Ela é para ser mais dinâmica, mais tranquila, que você vai conseguir finalizar ali o que faltou, principalmente os questionários. Aqui a Márcia deixa claro, que isso é muito importante para a gente que elas finalizem isso. E aí aqui a gente tem também mais um questionário que é para avaliação dos professores e de como o curso foi ministrado. Elas vão fazer essa avaliação ali. E aí você tenta finalizar com elas entradas no MOOC. Caso você não tenha finalizado ainda, você tem que finalizar com elas aqui nessa parte, porque você não vai ter mais aulas com elas. E deixar claro, reforçar ali, né, que se elas quiserem se tornar duquesas através do MOOC, elas têm que fazer 60% ali do curso, que elas vão ganhar um certificado direto do IFES lá dentro. Aí, se der tempo, você mostra aquele último exemplo aqui que faltou, que era o candidato. Você vai colocar todos os envelopes na caixa, certinhos, os envelopes que elas foram te entregando, corrigidos. Vocês vão colocar lá nas pastas certinhas. E aí finaliza a aula. É uma aula mais tranquila para elas tirarem dúvida com você sobre o almanac, sobre o MOOC, ou sobre as atividades do curso. Fazer esses questionários aqui que são obrigatórios. E é isso. Ficou mais tranquilo agora, Leide? São 3 aulas que a gente vai resumir aqui em uma. Tá, então eu vou começar a introduzir os algoritmos mesmo. Aí vocês podem ir me parando se vocês tiverem qualquer dúvida. Aí rapidinho antes de passar para os códigos em si, eu vou mostrar para vocês como a gente pode rodar esses códigos, né? Onde é que a gente pode fazer essa questão. Então, aqui no roteiro, deixa eu voltar para o roteiro aqui para vocês. Lá no iniciozinho, a Márcia dá algumas dicas de onde vocês podem levar as alunas para rodarem esses códigos. E aqui ela fala sobre
Isso aqui é principalmente pra você, né? Porque na sua máquina a gente não tem como fazer, mas lá nas máquinas do laboratório vão ter. Sobre o Visual Studio, que é esse aplicativozinho aqui. Deixa eu compartilhar minha tela inteira. Então a gente tem esse aplicativo aqui, que é o Visual Studio. E através daqui vocês podem fazer códigos em C com elas. Tanto em Python quanto em C vocês poderiam fazer por aqui, só que eu prefiro os editores online porque eles têm como a gente rodar o código passo a passo, que é importante para as meninas nesse início. Aqui a gente vai rodar sempre os códigos bem diretos, assim, ele vai rodar sequencial. Deixa eu tentar de novo. E aí, como é que você faz para rodar um código aqui? Você vai abrir uma pasta qualquer. Vai pedir para você selecionar aqui, eu vou selecionar minha área de trabalho. Acho que eu abri muitas abas, ele tá dando uma travada. Ah, agora foi. Gente, esse aplicativo nunca travou pra mim. Tá em aula. Enfim, tem a possibilidade de fazer nele. Assim que eu conseguir fazer ele funcionar, a gente vai fazer ali. Ou tem a possibilidade de vocês fazerem num editor online como esse daqui. Que eu geralmente prefiro fazer aqui por questões de instalação. Às vezes os computadores lá tem algum que não está instalado. E aqui eu tenho certeza que vai tudo rodar certinho. Então como é que a gente faz? Eu pesquiso online. Editor C. E aí clico nesse primeiro CDB aqui que vocês têm. Tem outros, mas eu prefiro usar esse primeiro. Tem esse daqui, por exemplo, também. E todos eles inicializam bem assim. Vocês podem colocar o código em tela cheia ou não. Pode colocar no modo escuro ou voltar para o modo claro. E aqui tem a parte de Run. Se vocês clicarem aqui, o que vai acontecer? Ele vai rodar todo o código de uma vez. Tá vendo? Então aqui tem um print. Ele rodou todo esse código de uma vez, não executando passo a passo. Então a gente não tem como ver a execução do passo a passo, nem a execução das variáveis quando a gente trabalha no C. Por isso que é um pouco mais complicado até para as meninas entenderem. O que eu utilizo é esse CDB aqui online, que é a mesma coisa. Ó, ele tem a parte de você rodar, aqui no Run, e ele vai rodar aqui direto e mostrar aqui no final o que eu pedi para ele imprimir. Só que ele não tem a seção de variáveis, ele não mostra direitinho essas coisas. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele agora. Ai, gente, não sei o que houve com o meu Visual G hoje. Ele decidiu que não vai funcionar. Ai, tá.
Ele não vai funcionar hoje. Eu não sei porquê. Mas eu vou mostrar os códigos pra vocês todos nesses editores online. E qualquer coisa depois, quando ele decidir funcionar, que eu acho que vou ter que reiniciar o computador e tudo, aí eu mostro pra vocês como utilizar lá. Eu vou gravar um videozinho e aí eu mando lá no grupo, tá? Aí vamos começar os códigos? Eu vou mostrar pra vocês aqui o Olá Mundo. O tabuado eu vou mostrar pra vocês também, apesar de vocês não precisarem mostrar pras alunas, só pra gente conseguir introduzir alguns conceitos que vão ser interessantes ali na parte de printar as variáveis, que vai ter uma mudancinha ali básica. E também a média com si, que já inclui aqui tanto o código de média quanto a média com si. Eu tive que agrupar assim, porque a Márcia deu só uma aula pra gente falar de C. Mas se vocês sentirem que tá com muita dificuldade, eu posso pedir a ela mais uma aula em relação a isso e a gente dá abrange um pouco mais esse conteúdo. Então, trazendo aqui na memória aqui, que a gente tinha lá no Visual G, a gente tinha esses termos que já estavam lá e a gente só codava no meio, né? Então, a gente tinha lá var, início e fim algoritmo, são termos que a gente não trabalhava muito, a gente não sabia no início como trabalhar em cima deles, mas eles já estavam lá e a gente só fazia os códigos entre eles. Aqui nos códigos em Python vai ser mais ou menos a mesma coisa. Ele tem uma estrutura padrão, que esse include aqui Studio, que é para você imprimir coisas, então a gente não vai mexer nessas estruturas padrões do Python. O int main aqui, que inicia a função principal do programa. Esse return 0 aqui, que é finalizar o programa. E você finaliza o int main aqui. Então é como se fosse o nosso início e fim algoritmo, sabe? Que sempre estavam lá sempre estavam lá entre o início e o fim do algoritmo, mas que a gente não entrava muito detalhes sobre eles. Eles estavam aqui, mas a gente não entrava em detalhes. E aí o código mesmo que a gente vai fazer vai ser esse printf aqui, que a gente printou exatamente igual a gente printava lá no Python, só que agora ao invés de ser print, a gente coloca um F na frente, que é como o Python entende a função. Então a função printf... Gente, não sabia que isso acontecia. Então, a função printf, ela é responsável por imprimir alguma coisa na tela do usuário, igual a função print é responsável por imprimir alguma coisa na tela do usuário. Esse tipo de código, ele serve para comunicação entre o ambiente de usuário ali, que está usando o seu programa, e o programador que estava fazendo o programa. E aí serve para o programador se conectar com a pessoa que está lá fora e explicar alguma coisa para ela. Aqui, por exemplo, eu estou mandando um Olá Mundo para ela. Aí vamos levar esse códigozinho lá pro editor. Quando vocês abrem o editor, ele tá assim, ó, inicialmente. E aí a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, é vir aqui nessa parte onde tá escrito Hello World e botar o Olá Mundo. E aí tá pronto o meu código. Essa estrutura padrão que o Python tem, que eu falei que o C tem, ele já tem aqui no editor. Agora, se vocês tivessem aberto direto no Visual Code, ele ia mostrar um código cru para vocês, um código vazio, sem nada. E aí vocês teriam que fazer essa estrutura padrão aqui também. Até por isso que eu prefiro aqui, porque ele já vem com isso e a gente não tem erro nessa parte, que é só fazer os códigos no meio. Para rodar, a gente vai rodar aqui com o run. Deixa eu fechar esse anúncio. E aí ele imprimiu aqui, ó, Olá Mundo, e mostrou que o programa finalizou, se você quiser pressionar Enter para sair. Se eu quisesse imprimir meu nome, o que eu faria aqui? Eu ia trocar esse texto aqui do meio para o meu nome. E encher aqui em rodar de novo. E ele imprimir aqui o meu nome do jeito que eu escrevi. Tranquilo, printf?
Aí vamos continuando. Deixa eu apresentar só direto aquele... E aí aqui a gente tem a questão da variável. Da variável não. Do printf, quando a gente quer imprimir duas coisas ao mesmo tempo. Que é a mesma coisa do Python e do Visual G. Você separa sempre elas por vírgula, tá vendo? E aí aqui na frente tem uma operação matemática. A única diferença que tem aqui no Python é que no Visual G e no Python não, tem no C, que no Visual G e no Python a gente tinha o print e ele já printava na próxima linha, de qualquer jeito. A gente tinha lá no Visual G o escreval, né, que ele fazia essa quebra de linha. Aqui no C a gente não tem isso automático. Então você tem que colocar esse barra N aqui no final, ó, tá vendo? Só o barra N, essa parte aqui, ó. No final do seu código, pra saber que você vai printar na próxima linha. Deixa eu levar esse código lá pro editor, que a gente vê isso com calma. Copiar só essa parte central. Colocar aqui e vou abrir essa tela pra vocês. Então aqui, ó, se eu quisesse imprimir a soma é... Vou imprimir outra coisa. Jéssica. Aí eu vou botar um barra N aqui. Professora de programação. Se eu rodar isso aqui, o que vai acontecer? Ah, tá. Esqueci de finalizar aqui o parênteses e o ponto vírgula no final. Então aqui, ó, Jéssica, professora de programação. Imprimiu uma coisa em cada linha, tá vendo? Se eu tirar esse barra N aqui, ó, colocar um espaço, o que ele vai imprimir? Jéssica, professora de programação, tudo junto na mesma linha. Então o barra N ele serve pra gente pular uma linha pra baixo. Outra coisa que é interessante aqui na linguagem do Python é que em toda linha, todo final de linha, você tem que colocar um ponto e vírgula. Isso é uma das coisas que as meninas mais vão esquecer. Só que o bom, né, é que a linguagem ela avisa pra você, ó. Se eu esquecer o ponto e vírgula, ele vai apontar aqui exatamente pra onde, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo uma setinha? Deixa eu subir isso aqui. Tá vendo? Ele tem uma setinha exatamente aqui e tá apontando que falta um ponto e vírgula, tá vendo? Aqui tá faltando um ponto e vírgula. Aí você vem aqui, onde ele apontou, e adiciona seu ponto e vírgula, que o código roda normalmente. Toda linha precisa desse ponto e vírgula aqui no final, senão ela não vai rodar. E aí, voltando para aquele código lá que a gente tinha da tabuada, a gente tem outro detalhe interessante aqui. Antigamente a gente só botava a soma e na frente botava qual era o cálculo. Só que aqui a gente precisa dizer para o C qual é o tipo de informação que a gente vai imprimir aqui na frente. Vocês lembram que a gente tem 3 tipos de variável? Deixa eu adicionar um comentário aqui. Comentários aqui são com barra, tá? A gente tinha a variável do tipo caractere, que ela é um textinho. A gente tinha variáveis do tipo inteiro, que elas eram um número real. E a gente tinha variáveis do tipo real, que era um número com casas decimais. Aqui no Python, no C, quando a gente quiser imprimir uma informação que ela é do tipo caractere, a gente vai usar 1%C, para indicar para ele que você quer imprimir um caractere. Então é %C. Se a gente quiser imprimir uma informação que ela é do tipo inteiro, a gente vai colocar %D, que é o nosso caso aqui, ó. %D em todas as negócios, porque você está imprimindo variáveis do tipo inteiro. Se elas fossem do tipo real, a gente ia
Vou colocar %F. F de float também, né? Então aqui, ó, só vou trazendo do Python. A gente tem a float, a gente tem a inteiro, que era int, e a gente tem a caractere, que era char. Então, para você imprimir uma informação no Python, você tem que lembrar desses porcentinhos aqui. Foi por isso que eu quis trazer esse código para vocês, porque isso deixa o código com um nível um pouco maior, né, de dificuldade. Deixa eu vir aqui. Isso é tranquilo para vocês? Ficou claro essa questão? Ou a gente pode trabalhar um pouquinho mais em cima disso? Só que quando vocês forem imprimir, vocês têm que lembrar desses 3% aqui. O C, ele tem muita decoreba, ele tem muitas dessas questões que você tem que decorar. Por exemplo, ponto e vírgula no final de cada linha. Tem que botar o % quando você for imprimir uma variável daquele tipo. Esse tipo de coisa a gente decora mesmo. Show. Vamos rodar esse código aqui então, ver o que acontece. Como eu comentei com vocês, aqui a gente roda esse código 100% de uma vez. Então ele vai imprimir todas as informações uma embaixo da outra. O que ele vai fazer? Vai somar 9 mais 10, dá 19, e vai colocar aqui na frente do soma E. Depois ele vai pegar 9 vezes 1, vai calcular e botar na frente desse textinho aqui que a gente adicionou. Os textos aqui são sempre entre aspas, né? Igual a gente tinha nas demais linguagens. 9 vezes 2, 9 vezes 3, 4, 5, e sempre colocando na frente desses textinhos aqui. Ele sabe que é para colocar porque você colocou esse %D. Agora, digamos que eu esquecesse o %D aqui no final, ó. O que ia acontecer? Ele não imprime o que você pediu. Porque ele não sabia que você queria imprimir uma informação também. Então, para você garantir que ele vai imprimir essa informação, você tem que colocar o %D. Para você dizer para ele, eu quero imprimir um inteiro aqui. E onde está esse inteiro? Aqui, ó. E agora ele imprime. Se eu colocasse aqui, por exemplo, %F, o que ele faria? Ele quebra, tá vendo? Porque você deu um inteiro para ele e ele tentou achar um real. Se eu colocar .0 aqui, ó, que agora eu transformei isso aqui em real, aí ele imprime certinho. Com várias casas decimais, né, mas imprime. Agora, se eu colocar aqui um %C, ele também vai dar problema. Ele imprimiu um tracinho, sabe? Porque ele não sabia que isso aqui era um caractere. Ele não conseguiu distinguir que isso aqui era um caractere, porque você mandou ele fazer um cálculo matemático aqui na frente, e ele não conseguiu converter em caractere, então ele colocou esse tracinho aqui na frente. O que na verdade ele faz, ele pega, ó, se eu botasse 6 aqui, ele imprime 6. Porque que ele pega na lista de... Os caracteres, eles são, na verdade, interpretados pelas linguagens de programação como números. Então, cada número representa um caractere. Se você botar o número 96 aqui, eu acho... Ele é essa aspazinha aqui, ó. 97, eu acho que é o A. Minúsculo. Isso, ó. Então, cada letra, cada símbolo, ele é representado por um número em todas as linguagens. É assim que eles interpretam. Porque o computador ele vai transformar tudo em número, esses números ele transforma em binário, e aí ele consegue operar ali com binários. Então, cada letra, cada símbolo, ele é um número, na verdade. Ali pra dentro, lá dentro das funções do computador. Então, o que ele tenta fazer? Ele pega esse número que você digitou aqui, que você pediu para ele calcular, e tenta converter isso em caractere. Então, ele vai procurar lá na listinha deles de caracteres qual é o número que representa aquele... qual é o símbolo, né, representado por aquele valor que você digitou ali. E aí ele vai tentar colocar esse símbolo aqui. Então, é isso que acontece, por isso que ele imprime uma coisa aleatória ali dentro.
Então sempre prestar bastante atenção qual é o tipo que você está tentando imprimir aqui, porque senão vai dar errado. Agora eu coloquei de volta o número inteiro e ele imprimiu certinho. Essa parte pode ser bem complicada, pessoal, essa questão dos porcentos D, porcento F, porcento C que você coloca ali na frente. Se ficar complicado, a gente pode entrar em mais detalhes, não tem problema. Pode falar, gente. Se tá tranquilo, se não tá. Vocês acham que vocês conseguiriam decorar essas questõezinhas aqui pra aula? Vocês podem levar sempre um caderninho lá anotado, né, com essas informações. Que aí você volta ali rapidinho, dá uma olhada. Mas pode ser um pouquinho complicado mesmo. Essa linguagem, ela tem muita questão de decora mesmo, de decoreba. Porque ela é... O conteúdo é o mesmo que a gente já viu. A gente já tinha visto como é que imprime 2 números ali, a gente já tinha visto como é que faz uma tabuada. E em toda a linguagem vai ser similar. Só tem essa questão de... que agora a gente tá vendo uma linguagem diferente, ela tem suas próprias nuances ali, né? E vai ser um pouquinho mais... pode ser um pouquinho mais complicado. Tá, eu vou interpretar então como certinho. E aí vocês levem essa dica de anotar no caderninho, porque em C vocês podem precisar bastante. Essa questão do ponto e vírgula sempre no final aqui. Essa questão de como é que você imprime um caractere. Pode dar um pouquinho de complicação e você leva um caderninho, anota certinho que vai dar tudo certo. Continuando aqui. Aí a gente vai para um código que vocês realmente vão passar para elas. Eu já agrupei esses 2 códigos, como eu estava comentando com vocês, em um só, que era o média com si e o média normal. E aí eu agrupei ele aqui em um código só porque no final, né, o média, ele é só até aqui. É esse mesmo código, só que ele só não tem essa questão do if. Aqui no Python, eu vou levar esse código direto lá para o editor, que a gente consegue ver ele com mais calma. Pronto. Aqui no C, a gente também tem aquela questão lá do Visual G de declarar as variáveis antes de você utilizar elas. Então aqui a gente está declarando 3 variáveis, que é a nota 1, nota 2 e média, e elas são do tipo float, que são números reais. A gente já tinha visto esse tipo float lá no Python, agora a gente tem ele aqui diretamente, né? Então existe essa declaração de variáveis, que você vai separar essas 3 caixinhas. Lembrando que variáveis são caixinhas que você guarda alguma informação dentro delas e elas têm um tipo específico. Nesse caso aqui, todas são números reais. E depois você vai pedir para o usuário, bem parecido com o Visual G, ó, você primeiro digita o que você quer pedir ao usuário e depois você escaneia o que ele leu, o que ele digitou. Então você vai pedir a ele para digitar a nota 1 com um printf normal ali e depois você vai usar a função scanf, que ela é a nossa input ou a nossa layer, ela vai ser a scanf aqui, ó, ela vai escanear o que o usuário digitou. Tenta levar para esse lado. E aí você tem que dizer para o seu programa o que você está escaneando. Que é um float ali, então você bota um %F para dizer que você está lendo um float. E onde é que você vai colocar esse float? Você bota uma vírgula aqui, né?
E você vai colocar esse float em, aí você interpreta esse E comercial aqui como em, nota 1. Então, como funciona o SKF? Você vai digitar para ele qual é o tipo que você quer ler, entre aspas, né? Porque o que o usuário digita vem sempre como um texto e a gente vai tentar converter esse texto para inteiro. Para float aqui, no caso. Né? Aqui dentro dessas aspas você vai pegar e vai colocar o que você está lendo, qual é o tipo, então é %F. E você vai guardar isso em, dentro da variável que você quer guardar, que é a nota 1. Mesma coisa ali para a nota 2. Você vai digitar ali para o usuário o que é para ele digitar e depois você vai escanear um float e vai guardar dentro de nota 2. E agora que você tem suas duas notas, você vai usar elas para fazer a média. Guardar ali dentro da média. Aqui o sinal de atribuição também é um igual. Igual a gente tinha ali no Visual G. E aí você vai printar depois qual é o valor da sua média. Aqui o print está um pouquinho diferente, ó, que eu coloquei um ponto 2. Porque vocês lembram que quando a gente imprimiu um float, ele imprimiu com diversas casas decimais? Quando a gente coloca esse ponto 2 aqui na frente, você diz pra ele que você só quer 2 casas decimais. Se eu colocasse um ponto 3, seriam 3 casas decimais, 10 casas decimais. Vocês podem colocar essa limitação aqui pra ele. Não é necessário, não é obrigatório, mas vocês podem. E depois ele pula uma linha. O código só da média, ele ficou tranquilo, sem ser o if ainda, né? Que eu vou tirar por enquanto. Deixa eu... Pessoal, essa linguagem tá complicada pra vocês? Vocês podem conversar aí, podem dialogar comigo. Eu preciso entender se vocês estão pegando o conteúdo, se vocês não estão, pra gente tentar dar o curso da melhor forma possível aí pras cortes de vocês. Vocês já chegaram a ver os vídeos dessa aula de C? É mesmo. Ele é bastante diferente do que a gente tinha visto até então. É como se fosse um grande salto, né? Mas a gente precisa dar essa introdução em C para as meninas não sentirem esse salto lá na parte da robótica, que é a parte mais importante ali do curso. Então a gente prepara elas até então para robótica. E se elas fossem direto ver o C++, que é complicadíssimo, mais complicado que o C, elas teriam essa dificuldade que a gente vai ter agora, lá na parte da robótica. E aí a robótica, além de ter todos os equipamentos eletrônicos, teria também a dificuldade da linguagem. Então a gente traz o C pra cá pra poder ter esse primeiro contato ali, né, com uma linguagem que é mais próxima da máquina. Mas o que vocês acharam dessa questão do ScanF? Ele é mais tranquilo? Ele é difícil? É muita sintaxe diferente? Ô, Jéssica, dá para entender, só um pouco enjoado, né? É, exatamente. Ele é um pouco enjoadinho, é uma linguagem mais enjoada mesmo. Vocês chegaram a ver as aulas de C? Eu deixei uma aula lá gravada, né? Será que essa aula tá tranquila ou ela também travou a Eu imagem? não conseguia assistir a aula de C ainda, não. Deixa eu dar uma olhadinha se ela tá tranquila ou se ela travou a imagem também. Essa aí seria linguagem C. Ela tá tranquila. Depois dá uma assistida lá nela pra ver se o conteúdo entra melhor. Porque é um conteúdo assim, que vocês têm que só decorar as nuances da linguagem. Porque
O código em si, vocês já entendem. Vocês já entendem como ele funciona, o que a gente faz com ele, o que a gente faz com essa média. Essa parte eu não estou dando tanto ênfase assim, porque a gente já viu 2 vezes. Mas a linguagem, ela tem suas pequenas complicações. Vocês entenderam essa parte do ponto 2 aqui na frente do F? Pode ser que as meninas te perguntem sobre isso, porque tem no almanaque delas. Tem essa exceção. Por isso que eu trouxe pro código da média também. Poderia deixar sem esse ponto 2F, só que elas vão ver lá no almanaque e vão tirar dúvida com você sobre isso. É só uma questão para você imprimir com casa decimal, né? Diminuir as casas decimais que ele imprime. Ali a gente bota só 2, o ponto 2F, para você imprimir com 2 casas decimais aqui, ó. Isso, exatamente. É ótimo decorar dessa forma, porque você tem um ponto e depois tem um 2, então é 2 casas depois do ponto, tá certinho. E separar aqui por vírgula, né, pra você imprimir 2 informações, e aqui é o nome da variável que você quer imprimir depois. O scanf, ficou tranquilo? Você digita pra ele o que você quer ler, então aqui eu tenho um textinho, né, e um %f, porque eu quero ler uma variável do tipo float. E depois eu vou guardar ela em, por isso que eu uso o e comercial, nota 1. Então, interpreta esse e comercial como se fosse em. Então, lendo esse texto aqui, mais ou menos em português, ó, escaneia um float e guarda em nota 1. Nota 2, né? Que eu tô no segundo print aqui. E depois desses 2 valores escaneados, a gente só faz aquele cálculo de média que a gente já conhecia, guarda dentro da variável média, e depois a gente imprime essa média ali na frente, na frente desse textinho. É isso que é esse código aqui pra gente. Vamos rodar ele, vamos ver como ele tá funcionando. Lembrando que ele não roda passo a passo, então a gente não tem como ver a questão das variáveis, né? Mas a gente tem como digitar aqui, ó. Tá vendo que ele tá com essa barrinha piscando? Que é aquilo que eu indiquei desde o Visual G pra vocês. Tá piscando, ele tá esperando você digitar. Aí eu vou digitar a primeira nota, 45. A segunda nota foi 89. E aí a média entre as duas é 71,4. E aí finalizou o programa. Deixa eu ver essa questão do debug aqui. Eu vi que eles têm um debug, só que eu nunca consegui usar. O debug deles ainda está em sistema de teste. Tá vendo que não mostra aqui as variáveis, nem os valores dela, onde deveria estar mostrando. Esquisito. O que vocês acharam desse código da média? Show. Eu vou continuar então a partir daí. Aí o que a gente teria além desse código aqui? A gente tem uma parte que a gente adiciona um if. A gente já viu como o if funciona, né? Que ele abre 2 possibilidades ali, ou mais, de caminhos, e esses caminhos eles não se cruzam. Então a gente tem um caminho que a gente abre caso o aluno seja aprovado. Então, se isso aqui for positivo, a média do aluno for maior ou igual a 60, ele vai ser aprovado, ele vai por esse caminho do aprovado aqui, que vai printar que ele foi aprovado. Se não, ele vai para o caminho do reprovado e vai printar que ele foi reprovado.
A coisa da linguagem que a gente tem aqui, ó, que a gente tem essas chavinhas, tá vendo? A gente lá no Python, no Visual G, a gente interpretava que o início e o fim do if, ele era pelo if, pelo si, né, e o fim c. No Python era pela indentação, então o Python identificava que um código pertencia ao if se ele estava indentado ali dentro do if. E no C é por essa chavinha aqui, ó. Então quem vai dizer se esse código tá no if ou não é essa chave. Você abre ela no início do if e fecha ela aqui no final do if. Mesma coisa aqui pro else, ó. Você abre uma chavinha e fecha ela aqui no final do else, para identificar que esse código que está aqui no meio dessa chave, ele é do if ou ele é do else. Entendeu? Então aqui a gente abriu esses dois caminhos possíveis do aluno ele ser aprovado com média maior ou igual a 60 ou não. Aqui a gente usa esses parênteses aqui, ó, para poder fechar, né, a sua pergunta, como se fosse a sua pergunta aqui, né, porque ela vai receber uma afirmação positiva ou negativa, que aí vai indicar qual é o caminho que vai seguir. Mas isso a gente já tinha lá no Python. Vamos rodar esse código, então. Deixa eu ver. Aqui, ó. É aquela questão das aspas estilizadas que vem lá do Visual G. Desculpa, dos slides que eu trouxe. 78. Se eu digitar a segunda nota 67. O aluno ficou com média 71,4. Então ele foi aprovado. Deixa eu rodar de novo. 45. 34. Então o aluno ficou com média 38,4. E ele foi reprovado. Aqui, essa linguagem é mesmo para vocês mostrarem a sintaxe dela, que vai ser parecida com o que elas vão ver lá no C++. Essa questão do ponto e vírgula no final das linhas sempre vai ter lá. E aí, a gente não entra tanto em detalhes no funcionamento do código, porque elas já viram como esse código funciona nas duas outras linguagens que a gente apresenta. O que vocês acharam desse código da média com si? A parte do si aqui ficou tranquilo? A única coisa diferente que tem nele é essa questão das chavinhas, que eu acho que é até mais fácil de identificar do que a parte da indentação. É só abrir e fechar ela, como se fosse um início e um fim C. Eu acho que fica mais tranquilo assim do que da indentação do Python. E aí a gente entra no código do caixa de supermercado, que dá pra ver aqui que ele é um código até mais extenso. Eu vou levar ele pro editor pra dar pra gente enxergar ele certinho. Vou apresentar lá pra vocês. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a parte inicial, como sempre, e aí aqui você vai iniciar suas variáveis. Eu disse que no C, você pode criar suas variáveis sem inicializar, como a gente tinha criado essas variáveis anteriormente. Deixa eu tirar essa questão de quantidade aqui, para o código ficar igual ao que a gente já tinha visto.
Então, o que a gente tem aqui? A gente pegou e inicializou as variáveis count com 0, por quê? Porque ela é uma variável que está sempre sofrendo operação de soma, então a gente inicializa ela com o neutro da soma. A gente inicializou a variável soma com 0.0, porque ela é uma variável do tipo float, enquanto a count é do tipo inteiro. E ela também sofre operações de soma. A gente inicializou a variável tecla do tipo char com um i qualquer, né? Porque é qualquer valor diferente de p. Poderia ter colocado aqui um c, igual a gente colocou anteriormente. Qualquer valor diferente de p vai funcionar pra gente. Aqui no C, ele não distingue a diferença entre aspas simples e aspas duplas, tá? Pra ele é a mesma coisa. Então, a gente pode usar os dois jeitos. Aqui a gente tem o while, que ele é como se fosse uma rotatória. A gente tinha visto códigos lineares, códigos bifurcados, a gente já viu códigos de loop, né, de rotatórias anteriormente. E agora a gente só vai apresentar ele no C. Que a única diferença entre o Python é que ele tem essas chavinhas aqui, ó, para iniciar e finalizar ele. Como se fosse um início e fim do while. Então, tudo que está entre essas chavinhas pertence ao while e o que está fora delas não pertence mais. Então, se a tecla for diferente de P, o diferente aqui é do mesmo jeito que a gente tinha lá no Python. I, aí o I é diferente, ó. O I são dois E's comerciais. Tecla diferente de P, E, 2E comercial, o count menor que 10. Se isso aqui for verdade, então, você vai digitar o preço, digitar que é para ele printar para ele informar o preço, né? E ler esse preço ali do jeito que a gente tinha lido a nota 1, por exemplo. Com um floatzinho e guardar dentro da variável preço. Depois você vai somar esse preço lá dentro da soma, somar 1 no contador, para dizer que você comprou um produto, e solicitar ao usuário se ele quer sair ou se ele quer continuar. Depois você vai ler essa tecla. E aí aqui tem uma coisa diferente, porque caractere é qualquer coisa, né? Até inclusive caracteres especiais como espaço, barra, asterisco, qualquer coisa. Então o que eu faço aqui no C é primeiro eu jogo o primeiro caractere fora, porque quando você digita, por exemplo, o preço aqui, você dá um enter. E o enter ele já é considerado um caractere. Então primeiro a gente joga esse enter fora. E depois você vai ler o caractere mesmo que você quer. Você ignora esse espaço branco que tem na frente, entendeu? Esse asterisco aqui é para você jogar fora. Então, a gente joga fora o primeiro caractere, que seria o enter, que ele deu lá quando ele digitou o preço. E depois a gente lê o segundo caractere, que vai ser o caractere da tecla realmente que ele digitou. Senão, aqui você sempre leria um enter, né? Porque você está lendo o primeiro preço. E aí você vai guardar esse segundo caractere que ele digitou dentro da variável tecla. Depois, você vai voltar aqui em cima e vai perguntar. Se ele digitou que é para parar, a gente vai parar. Senão, a gente vai ver quantos produtos ele já comprou. Se ele comprou 10 produtos, a gente também teria que parar. Se ele comprou menos que 10, então a gente vai rodar aqui de novo até ele comprar 10 produtos ou pedir para parar. Quando ele fizer uma dessas coisas, pelo menos uma dessas coisas, a gente vai exibir o total da compra dele, também botando 2 casas decimais ali no final. Ficou tranquila essa parte, gente? É uma linguagem cheia de detalhezinhos. É isso que pode dificultar um pouco para vocês. Mas é decorar, rever esse código depois com detalhe, com mais calma, que vocês vão conseguir pegar esses detalhes com mais tranquilidade. Essa questão aqui, ó, de jogar o caractere fora, pode ser um pouco complicado, mas é só você colocar um asterisco aqui e vocês entenderam por que a gente joga esse caractere fora? Se a gente olhar aqui com cuidado, aqui em cima, ó, sempre que você digita alguma coisa, você dá enter para ele consumir essa informação que você digitou, para ele saber que você parou de digitar. Então, quando a gente digita um preço, a gente digita o preço que a gente quer
e a gente digita um Enter. Então, ó, por exemplo, 45. Enfim, você digitou seu preço ali, 45, 4, sei lá. E aí você vai dar um Enter. Você vai pular para a próxima linha. Esse Enter aqui também é um caractere. Então a gente joga esse Enter fora primeiro, para depois ler o caractere que você realmente quer digitar. São caracteres especiais, né, que a gente chama. Que ele não tem forma, mas ele existe, tá ali dentro. É como se você tivesse digitado um /N aqui no final, sabe? Vamos rodar esse código e ver ele funcionando? Então ele pediu aqui para eu digitar o preço do meu primeiro produto, foi R$89. Depois ele pede para eu digitar se eu quero parar ou se eu quero continuar. Vou digitar que eu quero continuar. Então eu digitei C. Ele pede para eu digitar o preço de novo. 66. Agora eu vou pedir para parar. E aí ele imprimiu o total da minha compra. Se eu não tivesse colocado essa parte aqui, ó, de consumir esse caractere, olha o que aconteceria. Digitar o preço, 45. A tecla O. A tecla P. Tá vendo? E aí o total da minha compra deu 137. Então ele buga, ele não sabe direito o que ele tá fazendo. Porque ele lê aqui o caractere que você consumiu, depois ele lê esse segundo caractere como se fosse o float que você digitou. Então ele transforma em número inteiro, depois ele transforma em caractere. Depois ele lê o segundo caractere que você digitou, o enter como o segundo caractere que você digitou, e depois ele buga aqui, tá vendo? Ele nem printa o... Ele pede pra você digitar uma segunda... De novo, se você quer sair ou continuar, e aí ele já sai, que em algum momento eu digitei P. Então ele se perde aqui nessa rodada. Então a gente coloca esse asterisco C aqui pra poder ele não se perder em que a gente tá digitando. Sempre jogar fora esse caractere inicial ali. Vocês também podem fazer, ó. Talvez você tenha visto dessa forma, Lady. Peraí. C. Que ao invés de você jogar o caractere fora aqui, ó, você interpreta que ele deu um /N aqui no final. Ou que ele botou um outro caractere aqui no final. %C que você não vai consumir. Eu acho que se você fizer dessa forma, ó, também funciona. Dá um bug. Também. Mas ele não pede pra você digitar outro produto antes de comprar. Se eu jogar esse caractere aqui fora, logo aqui no início, eu acho que agora funciona. Agora funciona. Você pode jogar o caractere tanto fora aqui, quanto aqui embaixo, ou aqui talvez você pode colocar um /N, que aí você sabe que ele vai digitar um float e um /N. Aí ele vai já consumir esses dois. 56. Não dá certo também. Tem que ser jogando o caractere fora. Porque nem sempre o enter ele vai ser interpretado como um /N, né? Existe o /T, existem outros caracteres especiais que também são interpretados como N, como um enter. Então pode ser que ele não entendeu aqui o que você estava digitando. Então é melhor sempre jogar o caractere fora, porque qualquer caractere que tiver ali, ele vai jogar fora. Independente do que seja, tá? Isso, é exatamente isso. Ele precisa limpar. A gente chama de buffer, né? Que é tudo que você digita, entra como se fosse numa string ali, como se fosse um espaço... É como se fosse uma sala de espera. E aí ele tá esperando que você recolha aquele mando de caractere que tá ali na sua sala de espera. Se você não recolher, ele vai ficar te mandando qualquer coisa. Então a gente joga fora o que tá ali na sala de espera, pra poder ele digitar uma coisa nova e você pegar o novo que tá ali. Se a gente não precisar ficar recolhendo o que tá lá na sala de espera, que é um lixo, né? Que não é o que a gente precisa.
Então é limpar mesmo o buffer. Bom, esse seria o nosso curso. A gente acabaria por aqui, segundo o que a Márcia me passou para passar para vocês. Só que se vocês estiverem com dificuldade, eu posso mostrar o código de caixa de supermercado para vocês também. De caixa de supermercado não, da urna eletrônica. Jéssica, pra mim tá tranquilo. Dá pra depois tá caminhando sozinho mesmo. Eu vou sair, eu quero te agradecer e parabenizar pela sua didática, tá? Obrigada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar depois mensagem no privado. A gente pode talvez fazer uma revisão geral no final, antes das cortes de vocês começarem, para tirar aquelas dúvidas finais, a coisa que fica. Mas boa sorte na corte de vocês, vai dar tudo certo, estudem certinho. Façam os MOOCs também, porque ajuda vocês a terem esse conhecimento a mais. E aí a gente vai repassando. Eu vi que a aula tá um pouquinho extensa, né? A gente chegou até 10h30. Então a gente vai terminando por aqui. E me chamem se vocês tiverem dúvidas para fazer esse último código aí. Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Bom domingo.